O que eu mais tenho ouvido nos últimos dias é o quão mau caráter é o esposo, a esposa que abandonou a família, que abandonou os filhos e foi viver uma outra vida, seja sozinho, seja com outras pessoas, mas eles são mau caráteres. Essencialmente falta caráter para eles. É o que a maioria das pessoas que estão revoltadas com a situação não conseguiram sair da esfera do reacionismo, né? Daquela situação de que se sentem muito injustiçados com tudo que aconteceu e aí explodem. Falta controle emocional, falta ali entrega absoluta, confiança absoluta no Senhor e falta também conhecimento da palavra do Senhor e saber discernir as coisas. É claro, queridos, que a gente não exime o marido ou a esposa de atitudes que eles tomaram, né? Não vamos dizer, é tudo culpa de Satanás e eles não têm participação alguma. Não, não é bem assim. Mas também não é bem assim que é somente o mau caratismo do marido, o mau caratismo da esposa. Não são apenas pessoas mau caráteres. Até porque você conviveu com elas, você foi casado com elas e você viveu por anos junto com ela e ela só se tornou um mau caráter quando resolveu te deixar. Isso é até injusto da nossa parte, né? A gente dizer que é só mau caratismo. E é desconhecimento bíblico. A Bíblia vai dizer para nós lá em João 8,44 que o diabo ele é pai da mentira. Pensa só, o que o seu marido está vivendo, o que a sua esposa está vivendo é um engano. É um engano, é uma mentira. A realidade é o casamento de vocês, primeira e única aliança ali, né? São casados, primeira vez, você é a primeira esposa, ele é o primeiro esposo, e tá tudo lindo, maravilhoso. Isso é a verdade. O que passa disso, querido, é uma mentira, é um engano. E quem é que produz o engano? A Bíblia diz que Satanás ele é o pai, ele é o criador de toda mentira, todo engano, todo embaraço que existe é obra de Satanás. Então, de uma forma direta ou indireta, acaba sendo responsabilidade de Satanás. A Bíblia vai dizer que Satanás anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. É fato que as armadilhas são postas por Satanás. Da mesma forma que hoje você aí buscando pela restauração do casamento, se de repente você desistir da busca por restauração e se envolver com outra pessoa, eu não posso dizer que você foi mau caráter. Eu posso dizer que você tinha ferramentas para resistir à atuação maligna, às armadilhas malignas, às tentações postas por Satanás e infelizmente você não fez uso dessas ferramentas, mas você as tinha. No entanto, quem é o grande culpado, o grande vilão por você ter cedido ao pecado é Satanás. É Satanás, porque foi ele que implantou a armadilha. Você teria condições se quisesse, aliás, tem condições de evitar o pecado. Você não evita muitas vezes porque você acaba cedendo às suas paixões, à sua concupiscência, à carne pecaminosa, os desejos pecaminosos da natureza carnal. Mas isso não significa que você seja uma pessoa mau caráter. Não, de forma alguma, né? Da mesma forma, o marido ou a esposa, eles tinham ferramentas para fugir da ação maligna, da tentação. Quando o teu marido estava lá na empresa fazendo o trabalho dele, de repente surgiu aquela mulher que o encantou, ele teria condições, ele tinha condições de fugir dela, de fugir da tentação. Ele não o fez. Ele não o fez. Ele deveria se entregar a Deus cada vez mais. Ele não o fez. Esse foi um erro. Essa é a participação do marido nessa situação toda. Mas a armadilha de colocar a mulher lá, a mulher dar em cima dele, e isso é Satanás. É puramente obra maligna, que claro, vai atingir aqueles que pisam em falso, que dá aquela escorregada, que não volta para os caminhos do Senhor. Isso é óbvio, é óbvio. Mas não podemos colocar a culpa só no marido.
Ah, porque ele poderia. Sim, ele poderia. A esposa poderia resistir ao homem estranho? Claro que poderia, é óbvio que poderia. A Bíblia vai dizer para nós que não existe tentação que não seja humana. Não existe uma tentação que o ser humano não seja capaz de resistir. Porque a Bíblia vai dizer no mesmo versículo que não vem tentação senão humana, e junto da tentação, Deus manda o escape, a forma da pessoa escapar. Muitas vezes ela não resiste, mas não é porque ela não tem condições de resistir. É porque ela simplesmente cedeu. Ela estava tão fraca espiritualmente que as tentações foram mais apetitosas do que o conhecimento bíblico. Foram mais apetitosas, foram mais interessantes do que a vida com Deus. E aí foi onde, exatamente neste momento, que elas acabaram cedendo. Mas a gente não pode esquecer que tudo isso, querido, é obra de Satanás também. Porque você veja só, nós vivemos hoje num mundo extremamente pecaminoso, onde a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, a influência que o seu marido tem recebido, ela é maligna. Ela é maligna. E muitas vezes essas referências vêm não só no ambiente de trabalho, que as pessoas são majoritariamente mundanas, não só no futebol que ele joga, não só a mulher lá nas atividades que ela tem, no emprego, no ciclo de amizades da mulher, não é só lá que muitas vezes ela é afetada por referências horrendas deste mundo caído. Muitas vezes, por conta desse sistema atual de coisas implantadas por Satanás, esse sistema até mesmo inundou as igrejas. E hoje você recebe dentro da igreja muitas influências extremamente negativas, influências extremamente malignas. É triste a gente falar isso, porque a igreja deveria ser ali um lugar sagrado, um lugar onde Satanás não pisasse, onde a influência dele fosse barrada, mas infelizmente não é o que a gente tem visto nos últimos dias. Infelizmente não é, mas pode vir a ser, com pessoas restauradas, com pessoas transformadas, com pessoas que realmente se interessam pela vontade do Senhor, a começar de mim e você. Então, pode ser um lugar de realmente cura e libertação, e não um lugar onde a manipulação maligna acaba acontecendo. Então, queridos, a gente precisa entender que sim, existem responsabilidades do marido que foi embora, existe responsabilidade da esposa que foi embora, porque eles tinham ferramentas e não usaram as ferramentas, né? Deixaram que a carne tomasse conta, que os desejos tomassem conta, e hoje eles permanecem no pecado por conta de um sistema todo que os cativou, que os aprisionou. E que muitas vezes ele não tem força, ela não tem força para abandonar. Ainda que hoje já consigam enxergar que fizeram besteira, muitas vezes falta força para se livrar de todas essas amarras. Muitas vezes ainda a carne grita pelos desejos, pela vontade de permanecer no pecado, ainda tendo consciência de que não é o melhor lugar, não é o melhor caminho, mas ainda não tem força suficiente, não alimentam suficientemente o espírito para que ele possa vencer. Lembre-se lá de Gálatas capítulo 6, vai dizer que há uma luta entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. Um milita contra o outro, um batalha contra o outro. E quem que vence? Quem for melhor alimentado, quem for melhor nutrido. E infelizmente hoje o marido não está nutrindo o espírito, né? Não nutriu nas vésperas da separação, e agora que está lá mergulhado, chafurdado no pecado, é óbvio que ele não está alimentando. É óbvio que ele precisa de ajuda, que ele precisa de socorro. E porque muitas vezes é você que tem que interceder. E as pessoas reclamam, dizendo: ah, o meu marido está vivendo um bem bom e sou eu que tenho que pagar o preço por ele. Ora, querido, como? Explica para mim, como alguém que está no pecado poderia se livrar do pecado? A Bíblia diz em algum momento que uma pessoa pode salvar a si mesmo.
Em algum momento a Bíblia vai nos dizer que a pessoa que está vivendo no pecado consegue, por livre e espontânea vontade, sair do pecado? Aonde é que você viu isso? Muito pelo contrário, a Bíblia diz que se Deus não o trouxer, ninguém chega a ele. Ninguém chega a ele. Então, por isso que muitas vezes eu e você somos chamados para ajudar nesse processo, através da nossa oração, através da nossa intercessão. E queridos, é bênção isso. É bênção, é uma obrigação que recai sobre nós enquanto esposos e esposas, maravilhosa, é uma obrigação maravilhosa, não é um peso, não pode ser um peso. E se está sendo um peso isso para você, significa que os seus sentimentos, assim como os sentimentos do marido, tomaram lugar daquilo que deveria ser a palavra do Senhor. Então tem que prestar atenção nisso, querido. Muitas vezes nós estamos dizendo que a atitude do marido foi uma péssima atitude, foi uma atitude mau caráter, a atitude da esposa foi uma atitude da pior espécie possível, mas nós não estamos fazendo tão diferentes deles. Queridos, o vídeo de hoje é um alerta para que você não cometa os mesmos erros, para que você entenda que Satanás manipula todas as circunstâncias daqueles que não estão entregues a Deus, daqueles que ainda resistem à palavra do Senhor e tem opinião assim, tem opinião assado, e muitas vezes essa opinião é influenciada justamente por esse mundo a qual a Bíblia está dizendo que está morta, está morto no maligno, está morto no pecado. Como é que você vai ter opiniões que são influenciados pelo maligno e você vai acreditar, vai achar que você também não está tão vulnerável quanto o seu marido esteve, quanto sua esposa esteve? É preciso prestar muito, mas muita atenção naquilo que você está fazendo. Muito. Para que você não caia no mesmo erro e no mesmo engano. Porque Satanás enganou o marido, enganou a esposa e ele está louquinho para fazer o mesmo com você. Para te enganar, para te manipular e fazer com que você deixe a palavra do Senhor para viver os teus desejos, as tuas vontades e depois quebre a cara. Assim como muitos maridos já quebraram e outros quebrarão muito em breve. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente!